Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, seu podcast semanal, sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. E antes de anunciar a minha convidada de hoje, eu queria agradecer o nosso patrocinador, o Grupo Resiliência Humana, que é um grupo de mídias que tem milhares de seguidores aí no Brasil e no mundo, que tem um objetivo de desenvolvimento humano, de levar uma atitude mais positiva para o maior número de pessoas. E dentro do Resiliência Humana, eu queria aí falar para vocês com mais destaque do livro Minha Gratidão Diária, do meu querido amigo Robson Amushi. Esse livro traz microtextos ali, reflexões fáceis que vão te ajudar a ter uma atitude mais positiva, ter mais gratidão, mesmo com as adversidades da vida. E aí, para você adquirir o livro, é só você clicar aqui no QR Code que você vai ter o livro diretamente na tua casa, tá bom? Muito obrigada ao Resiliência. Então, vamos voltar aqui para esse momento muito especial que eu quero anunciar a minha convidada, que é uma pessoa maravilhosa, uma profissional incrível e uma grande amiga, Marina Martins, especialista em Mindfulness. Seja muito bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz com a tua presença aqui hoje. Eu que estou feliz com esse convite maravilhoso nesse programa que eu adoro, né? Que eu acompanho. Você já veio toda linda, chegou aqui toda assim com esse verde bandeira. Para homenagear. Com essa luz. Que coisa linda você. Obrigada. Você tem uma luz assim, né? Você acha? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Marina, você... eu já tive a oportunidade de, como sua cliente, paciente, eu não sei como é que a gente chama. Aluna. De fazer, aluna, né? De me exercitar com você no Mindfulness, na meditação, e foi incrível, foi maravilhoso. Mas eu queria entender um pouquinho a tua trajetória, né? Porque eu sei que hoje você atende grandes nomes, pessoas muito conhecidas, mas eu queria saber assim, qual que é a tua formação? Você já começou no Mindfulness? Como é que foi a tua trajetória? É uma ótima história essa, que todo mundo me pergunta, né? E eu gosto muito de contar essa história, porque na verdade não. Eu não comecei no Mindfulness, na meditação, mas eu sempre volto um pouquinho para trás, né? Eu brinco que eu falo que tem a Marina antes meditação e a Marina depois da meditação, né? Então, eu venho de uma carreira de televisão, de audiovisual, de jornalismo. Uau! E mais ou menos quando eu tinha uns 35 anos, já era mãe, né? Meu filho estava pequenininho, eu tinha acabado de terminar um relacionamento, um casamento, e eu comecei a sentir um certo incômodo. Muito engraçado isso, porque eu não sabia de onde vinha. Então, meu filho era pequeno, eu trabalhava em TV, fazia freelancer. Você trabalhava na produção ou você era apresentadora? Não era apresentadora, eu trabalhava atrás das câmeras. Tá. Eu fui repórter, diretora, produtora, tá. Comecei como estagiária, passei por todos os caminhos, né? Legal. E eu gostava do que eu fazia, só que eu não sei como eu cheguei lá. Na verdade, assim, eu vejo hoje que a Marina, antes da meditação, ela não tinha consciência das coisas que iam acontecendo. A vida ia levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa música sempre vem na minha cabeça, né? Quando eu penso sobre essa fase da minha vida. Porque, na verdade, como eu estava falando, né? Meu filho era pequeno, eu estava já com 35 anos, já estava sentindo um certo incômodo, uma angústia, que eu fui percebendo que, na verdade, eu não gostava tanto daquilo que eu fazia. Entendeu? Como eu posso dizer? Eu senti que aquele ritmo, aquele estilo de vida já não estava mais cabendo na minha realidade. Perfeito. Então, assim, era muito sofrimento, porque eu tinha que trabalhar muitas horas. Eu, na verdade, percebi que eu só trabalhava para ganhar dinheiro. Então, eu gostava do que eu fazia, mas no fundo, eu não amava o que eu fazia. Entendeu? Eu fazia porque eu tinha que fazer. Era uma
cumpridora de tarefas. Mas tinha uma sobrecarga ali de trabalho Sobrecarga e tal. de trabalho, de horários, né? Muitas vezes eu tinha que fazer edições de programas à noite, então eu ficava com meu filhinho lá pequenininho, tendo que levar ele para cima e para baixo. Então aquilo começou a me trazer esse incômodo, essa certa angústia de falar, puxa vida, eu quero ficar perto do meu filho. Eu sentia que estava faltando algo, assim, em questão de valores pessoais mesmo, que eu olhava para ele e falava assim, eu queria passar algo mais consistente, assim, né, mais importante, né, não tô convivendo com meu filho e tudo mais. Então, isso foi um começo, assim, de um certo incômodo que começou a me fazer a olhar que as coisas não estavam indo muito bem, né? Paralelo a isso, eu já estava cuidando de mim, começando a cuidar de mim, porque até então eu só acordava, trabalhava e voltava para casa para dormir, e o dia seguinte era a mesma coisa. A sorte que eu acho que eu era muito jovem, né? Então não cheguei a adoecer, né? Como muitas pessoas acabam adoecendo hoje em dia. Né? Porque o que você está contando, desculpa te interromper, mas o que você está contando, o que você está trazendo é justamente um ponto que leva muitas pessoas a entrarem aí no burnout, com né? Certeza, eu reconheço as pessoas que chegam até mim com essa história. E você atende muita gente com burnout, né? Sim. Porque é isso, esse esgotamento mental vem desse descuido, né? Dessa normalização que a gente vai achando que, tudo bem dormir e acordar pensando em trabalho, tudo bem eu ter dores, eu estar cansado. Tudo bem não ter vida. Tudo bem não ter vida, tudo bem a minha vida ser o trabalho. Exato. E eu achar que ok. Não tá ok. Tá ruim, vamos olhar para isso, né? Exatamente. Eu brinco assim, eu falo que eu era infeliz e não sabia. Porque é justamente isso. Perfeito. Eu vivia nesse piloto automático, né? De fazer, trabalhar, ganhar dinheiro. Acabava um trabalho, tinha que encontrar outro, né? Porque os trabalhos eram projetos curtos. E isso era outra coisa que me trazia mais angústia ainda. E aí foram acontecendo alguns fatores, né? Paralelos ali ao mesmo tempo, que me levaram para onde eu estou hoje, né? Que foi o seguinte. Eu fui passar numa entrevista de trabalho, né, mais uma, né, de tantas, e a pessoa que estava me entrevistando, uma pessoa maravilhosa que eu nunca esqueci, ela me fez uma pergunta. Essa pergunta nunca mais me abandonou. Tá. Que foi o seguinte: o que faz o seu coração vibrar? Nossa. A minha sorte é que ele... Numa entrevista de trabalho. Que bom que ela perguntou isso. Tava tomando um cafezinho, super gostoso. A minha sorte é que ele, né, virou pra mim e falou assim: eu fiz essa pergunta pra você, mas vai pra casa, a gente vai se encontrar mais uma vez, aí você me fala o que faz seu coração vibrar. Eu, fiz aquela cara, né, de tá ótimo, vou pra casa e tudo mais, e fiquei lá, meu Deus do céu, o que faz meu coração... Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Sim. Foi um choque pra mim, porque eu vi que eu não sabia. E eu falava, o que eu vou responder para essa pessoa? Porque eu quero trabalhar nesse emprego, essa proposta que ele está me fazendo, porque eu preciso, não era uma coisa que... Então você tinha que responder uma coisa que para agradá-lo, exatamente. Não uma coisa real. Não, tanto que eu volto e eu dou uma super resposta... Elaborada, falsa, né? Fake total, ele sabe disso hoje. E passei para uma segunda fase, né, dessa seleção, mas graças a Deus não fui para a terceira. E a bendita da pergunta continuou na minha cabeça, né? O que você gosta, Marina? E eu falava, gente, o que eu gosto? E paralelamente eu estava fazendo práticas, né? Tava fazendo yoga, eu tava me cuidando com uma pessoa que eu conheci maravilhosa, que faleceu agora na pandemia, ela me cuidava com a acupuntura. Então foram algumas coisinhas assim que estavam já mexendo comigo num lado mais de autocuidado. E a pergunta ali ecoando na minha mente, e aí eu fazia as respostas que vinham eram muito engraçadas, que eu pensava assim, eu gosto de estar com meu filho, eu gosto de natureza, eu gosto de cachorro. Eu falo, gente, não tem nenhuma conexão, né? Uma coisa com a outra, né? E aí, essa pessoa que fazia acupuntura em mim, ela me apresentou uma
aluno dela, um pupilo, né? Que ela foi uma grande mentora, uma das primeiras mentoras, né, da vida que apareceram assim para mim. Ela me apresentou um aluno dela e pediu para mim, para eu ajudá-lo. Né, para eu ajudá-lo numas questões de, até fazendo conteúdos, né, porque ela sabia que eu era jornalista e tudo mais. E aí, esse rapaz, né, que chama Paulo, ele foi na minha casa, a gente ficou conversando, e eu falando que estava descobrindo yoga, meditação, e ele me perguntou se eu conhecia uma técnica que chama Kriya Yoga. Você já ouviu falar? Não. Então, a Kriya Yoga, é uma técnica milenar, muito antiga, uma das mais antigas, que vem de uma linhagem de mestres, onde o Paramahansa Yogananda, não sei se você conhece. Não. É um desses mestres que difundiu essa técnica lá nos anos 50, foi para os Estados Unidos e levou e difundiu a Kriya Yoga, que é uma prática de meditação muito espiritual, que visa a respiração, né, o manejo da respiração para a elevação da sua energia vital. Tá. E saúde, essas coisas todas. Eu fiquei super encantada. E, curiosamente, né, eu fui ler esse livro do Paramahansa Yogananda, que tem um livro dele que é muito conhecido, muito famoso, que chama Autobiografia de um Yogi. Ah, esse eu conheço. Então, é ele. Ah, perfeito. Exato, tá. Exatamente. E esse livro, eu fiquei encantada com a técnica e tudo mais, com as histórias. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei encantada com esse tipo de meditação. Tá. Né? Foi aí que começou a transformar essa questão minha de mergulhar na meditação, aí depois veio como Que na verdade algo... a meditação e a yoga também é um autoconhecimento para você, É a mesma né? coisa, na verdade, é um sinônimo, né? Mas é que quando as pessoas falam yoga, o que vem na sua mente? Posturas. Posturas, corpo, Sim. posturas difíceis, posturas que pessoas não conseguem fazer. E, na verdade, é uma parte apenas, né, do sistema de práticas do yoga. Essa parte das posturas, ela é um degrau. Tá. É um degrau que tem outros que levam à meditação, o estado da meditação, né? Então, por isso que as pessoas confundem um pouco, né? Ah, mas você dá aula de meditação ou yoga? Eu fico assim, né? Os dois, né? Mas não é. Entendeu? Então, eu conheci a Kriya Yoga, que é essa técnica por causa desse livro, que tem uma história muito... Só fazendo uma janela, abrindo uma janela, que o Steve Jobs, não sei se você conhece essa história, ele era um devoto do Paramahansa Yogananda. Né? E quando ele faleceu, ele preparou um presente póstumo no dia do funeral dele. Presente, assim, uma surpresa, onde ele presenteou todas as pessoas que estavam presentes ali no funeral com um iPad, com o livro do Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi, baixado ali, né, no download para as pessoas conhecerem. Que demais! Sim, o George Harrison dos Beatles também, ele diz que, né, que o livro é como se fosse um livro mágico, né? Então ele tem vários exemplares na casa dele. Que legal! Em vários lugares espalhados para quando ele, né, ter aquela conexão. Conectar. Então isso mexeu muito comigo, né? Esse amigo, ele me apresentou essa técnica e eu falei, uau, é isso que eu quero, né? E aí eu fui atrás. Eu fiz uma iniciação, eu começo a meditação com essa técnica, né, que é uma técnica bem espiritual. Então, tive que esperar, porque tem todo um ritual, você tem que fazer uma inscrição. Os indianos, né, os monges, né, os professores, né, que passam essa técnica de mestre para discípulo, não é uma coisa que você aprende. É como um líder espiritual, assim? Sim, eles têm um líder espiritual que faz parte dessa linhagem, que é o que representa essa técnica, que inclusive, até é uma curiosidade, mês passado, mês de maio, eles estavam no Sírio-Libanês. Aqui? No Sírio-Libanês, falando sobre Kriya Yoga, o poder da respiração para a equipe, para as pessoas. Era uma palestra aberta. Que demais! Eu falei, gente, eu não acredito. Eu vi depois, infelizmente eu não pude ir. Então eu fiquei, que legal, né? Uma coisa tão antiga, tão distante, assim, das pessoas aqui, né? Agora dentro de um hospital, sim, levando incrível. A técnica para a saúde mental, né? Então eu começo por aí. Esse foi o meu corte, assim, digamos assim, com a minha profissão anterior. E aí você já tinha parado de ser do audiovisual? Você já tinha saído? Eu já tinha parado, assim, porque na verdade eu estava nessa transição, né? De, acabava um trabalho, esperava para começar outro. Isso era
Era um sofrimento terrível. Eu acho que é até legal a gente trazer isso, Marina, porque muita gente que me segue, que está no processo de esgotamento profissional, tem esse desejo de fazer uma transição de carreira. Muito medo. E medo, e será que vai dar certo? E que horas que é a hora certa? Exato. E essa hora certa nunca aparece, né? Então, acho que é legal a gente trazer esse tipo de... Sim, é por isso que eu gosto de contar de muito. exemplo, de história, né? O interessante é que, na verdade, não foi planejado. Assim como anteriormente, nada na minha vida foi planejado, o que eu acho uma coisa meio ruim, né? Porque é bacana você poder projetar, ter sonhos, né? Seguir um caminho onde você tá num ponto e você quer chegar, né? Óbvio que muitas vezes o caminho, ele abre ali alguns atalhos e você vai para outro lugar, tudo bem. Mas as coisas, como eu disse, era deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? Então, essa transição não foi uma coisa planejada também. Ela foi acontecendo através de um sofrimento, né? De uma sensação de que não, aquilo ali já não estava mais servindo para mim. Então, quando eu faço vem essas respostas na minha mente do que eu gosto, né? Eu consigo fazer uma colcha de retalhos, assim, né? Meu filho, estar perto dele, natureza, estilo de vida saudável, viver de dia, né? Cuidar do corpo, cuidar da saúde. Eu consegui juntar isso tudo e falava, nossa, eu acho que eu posso ser uma professora, né? Se eu quero passar ensinamentos, né, para o meu filho de valores, por que não passar para as pessoas também, né? E como foi uma descoberta, assim, muito, muito incrível na minha vida, assim, aí transbordei ainda mais esse desejo de inspirar as pessoas a poder fazer o que elas quiserem. Sim. Entendeu? Porque, na verdade, a meditação, a mindfulness e meditação traz a consciência. É a tomada de consciência. Então, quando Marina, antes era sem consciência. Só ia indo, fazendo, acontecendo, né? Empurrando com a barriga. Empurrando e não sabendo, né? O que, né? Estudar, não pensava em nada disso. Só fazer, executar, né? Para o sustento e aí... por aí vai, né? E depois a Marina consciente. E aí eu tinha 35 anos, eu lembro direitinho que eu falei, nossa, eu fiquei dormindo 35 anos da minha vida. Mas tudo bem, porque se eu viver mais 35 anos, acordada, né, acordada, eu vou ainda estar bem, jovem, né? 70 anos para mim é jovem. Sim, claro. Hoje em dia, com certeza. Ainda mais se você viver esses próximos 35. Exatamente. Com consciência, de acordo com o teu propósito, né? Exatamente. Né? Aquela história, né, do lifelong learning, né? De estudando. Aí eu começo a estudar psicologia. Eu voltei, né, para Aí você voltou para a faculdade. Eu voltei para a faculdade. Bom, desse começo da meditação até hoje, né, tiveram muitas coisas, O que você fez a partir dali? Muitos cursos, né, muitas práticas de yoga, muitos retiros. Fui para a Índia me aprofundar. Eu ia te perguntar, você foi para a Índia? Exatamente, porque da mesma forma que eu falei, eu quero entrar para Kriya Yoga, né, abracei, né, fiz a iniciação, esperei os monges virem para o Brasil, fiquei lá enfurnada num hotel um final de semana, né, abracei, mergulhei mesmo, né, então eu tenho essa coisa de querer beber na fonte. Ir atrás. Né? Falei, não, então por que não ir para a Índia, né? Conhecer, passei um mês lá estudando, fazendo cursos, né? Fui sozinha, fui com uma amiga, né, na verdade, mas cada uma fazendo o seu caminho. E foi, assim, maravilhoso, né? Tudo trazendo muito conhecimento, autoconhecimento, na verdade. Né? Não, muito mais autoconhecimento do que conhecimento para fora, outros, né? Exatamente. Eu acho que é aí que vai, né? Sim, você falou que você fez alguns retiros, né? Alguns momentos aí de silêncio, desse mergulho interior. Algumas pessoas que fazem esses processos de retiro se queixam da rigidez desses processos, né? O que você tem a dizer sobre isso, assim? Você acha que talvez a pessoa não foi preparada para aquilo, ela talvez não fosse para ela? Existe isso? É para você, não é para você? Ou não? Assim, qual que é a tua opinião? Eu acho que a pessoa tem que sentir no coração, né? Porque o que é um retiro, na verdade? É você sair do seu condicionamento do dia a dia, né? Então, assim, muitas vezes você vai para um lugar muitas vezes não, a maioria, 100% das vezes você vai para um lugar de natureza, né?
você muda a sua alimentação. Então, isso acaba quebrando um pouco a rotina das pessoas, né? Poxa, eu vou ter que mudar minha alimentação, mas é justamente a proposta, né, de você fazer alguma coisa diferente para que você possa ter uma perspectiva nova da sua vida, né, das suas demandas, das suas questões, né, para você se aprofundar. Então, tem eu acho que é para todo mundo, desde que você esteja com essa proposta mesmo de se conhecer e se abrir para isso. Não adianta você fazer um retiro se você não está aberto. Porque aí é sofrimento. Sim, entendeu? sim. Não tem porquê. Sim. Né? É porque eu ouço muita gente falar que sofreu na Índia ou sofreu num retiro. E você acha que, assim, esse desconforto que é provocado muitas vezes por, sei lá, acordar cedo, comer só uma coisa que eu não estou acostumado, mudar um pouco ali a minha rotina, você acha que esse desconforto que é provocado, você acha que ele facilita esse mergulho de autoconhecimento ou não? É simplesmente porque você talvez precisa repensar os teus hábitos e refletir sobre tudo que você está fazendo, ou é um pouco de tudo, assim? Eu acho que essa quebra, né, ela mostra muito a nossa intolerância. Né, o quanto nós somos, muitas vezes, imaturos para algumas coisas, né? Então, assim, por exemplo, você come de tudo, né? Come carne e tudo mais, e você vai para um retiro que é vegetariano, as pessoas sofrem muito, mas é só uma comida sem carne, tá tudo bem, ninguém vai morrer. Eu penso o seguinte, o meu sofrimento antes era muito maior do que ir para um retiro e não comer, ou acordar cedo, isso era muito pequeno. Então, depende muito de cada história de cada um, entende? Então, assim, eu acho que uma pessoa que não tem nenhuma questão para resolver, ou porque tá tudo bem, ou porque ela ainda não chegou nesse lugar de consciência, que também tá tudo bem, porque tudo tem seu tempo, né? A gente não pode apressar o processo de ninguém, tem que ter muito respeito com isso. Então, eu acho que aí não faz sentido você se retirar para você ver algumas coisas que você não vê no seu dia a dia, porque você está sempre fazendo aquilo. Todo dia ela faz tudo sempre. Perfeito. Você vê que eu sou muito musical, né? Perfeito, amei. Não é? E aí, não, perfeito, faz todo sentido. E aí, Marina, então você está contando que você fez esses cursos, esses aprimoramentos, e aí você, então, em que momento que você passou, então, a compor a equipe do Dr. Arthur Guerra, que eu acho que talvez tenha sido um outro marco na sua carreira, não sei, você me disse sim ou se não. Eu já entrevistei a doutora Camila Magalhães, que é uma amiga querida psiquiatra, nossa amiga. Que também faço parte da equipe dela. O Eduardo Rocha, querido, né? Super querido colega. Que é colega também, que é personal, que é treinador de xadrez. E em que momento, então, foi que você foi compor essa equipe? E aí eu queria que você contasse um pouquinho disso e depois contasse um pouquinho do livro que você me trouxe, que eu amei aqui. Claro. Sim. Então é um processo, né? Tudo é um processo longo. Voltando só um pouquinho na parte que eu falo dos cursos, né? Eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo e não vai acabar nunca. Então, pessoas foram aparecendo, né, na minha vida como professores, como mentores, né? E isso é o mais mágico de tudo, né? Então, teve ali um caminho onde eu entro pela espiritualidade, né? E esses professores e mentores, eles vão abrindo outras oportunidades de conhecimento para mim, né? E eu vou fazendo um caminho inverso, assim, né? Eu acho que as pessoas começam pela via acadêmica e depois elas, né, acabam entrando em contato com algum tipo de fé ou de espiritualidade. Eu fiz o caminho ao contrário. Mas é que, na verdade, tudo faz parte de uma coisa só. Então, eu começo a ter alguns interesses mais voltados para a psicologia, para a ciência, né? E daí que vem o meu interesse e a minha entrada pelo mindfulness, né? E, bom, a psicologia vem também como uma forma de um retorno, porque quando eu saio da escola, o primeiro curso que eu escolho fazer, bem jovenzinha, é psicologia. Psicologia. Só que muito imatura, Sim. não segui.
entendeu? Então, veio o Mindfulness, veio a psicologia, eu já conhecia o Nizam Guanais. Ah, que né, bacana! Que é um grande, querido amigo, né? E parceiro, e meu aluno número 1, assim, né? Ele sempre posta lá bonitinho que tá. Ele faz direitinho, né? Muito dedicado, né? Dedicado e devoto da sua saúde. Sim, né? sim. Então, eu conheço o Nizam primeiro, né? Na pandemia. Eu já conhecia ele antes, mas na pandemia ele me chamou para fazer a prática de meditação diariamente. Né? Porque todos nós estávamos, né, naquela situação, adoecidos, e cada um, né, se agarrou naquilo que, né, que pôde para suportar esse desafio. E a gente começou, então, a fazer essas práticas diariamente. Né? Isso antes de eu entrar na equipe. Ah, que bacana! Um belo dia, né? Internet, né? Instagram, é maravilhoso, porque aproxima as pessoas, a gente acaba se conhecendo. Eu vejo uma live do Nizam com o Edu, personal dele, né? E eu, muito metida, como sou, eu começo a falar lá, brincar com eles. Oi, Edu, nem conheci o Edu, né? Aí o Nizam, tá aqui minha professora de meditação, e fala. E aí eu mando uma mensagem pro Edu e me apresento e tudo mais, e falo, quero conhecer você, né, vamos tomar um café e tudo mais, não sei o quê. E aí nessa live ali a gente viu os nomes, né, entrando, né, aí eu vejo lá, Dr. Arthur Guerra, né. Eu já conhecia o nome do Arthur, assim, há muito tempo. Minha irmã é psicanalista. Psicóloga, psicanalista, e foi estagiária do GREA. Então, desde pequena, eu ouvia ouço, Arthur Guerra. O nome dele em casa, né? Minha irmã, ela é 7 anos mais velha do que eu. E minha musa inspiradora, né? Copio tudo que ela faz. Então, eu fiquei com esse nome na mente, na cabeça, né? Eu vi o nome lá do Dr. Arthur na live, conversei com o Edu, aí eu fui conversar com o Edu pessoalmente. Aí vem umas coisas assim, né, que tem que ser. Tem que ser o universo, né? Final do ano, chegando, né? Aí eu gosto de mandar algumas coisas para algumas pessoas, né? Umas lembrancinhas e tudo mais. Aí eu mandei pro Edu, mandei pro Nizam e mandei pro Dr. Arthur, que nem o conhecia pessoalmente. Uma ecobagzinha, né, com algumas coisinhas ali dentro, e mandei eu gosto de escrever à mão, né? Então eu mandei uma carta para ele. Falou, olá, Dr. Arthur, você não me conhece, mas eu sou a professora de meditação do Nizam, um Feliz Natal, tararará, e enviei. Tudo bem, passou Natal, passou Ano Novo, um belo dia, no meu WhatsApp, o Dr. Arthur, muito atencioso, muito educado, agradecendo, né? O recebido em casa, e me convidando para bater um papo. Um café online, né? Eu falei, nossa, que legal, que demais! Vou conhecê-lo e tudo mais. E não esperava nada, né, na verdade. E aí a gente teve um longo bate-papo de mais ou menos 1 hora, né, onde ele me perguntou muitas coisas e, né, eu só respondendo ali. E aí acho que no final ele me perguntou se eu gostaria de assistir algumas reuniões clínicas, né, que as reuniões são semanais, né, com a equipe inteira. Eu fui, mas é lógico, né, uma baita oportunidade para mim de conhecimento, essas coisas todas, né, aceitei na hora, né. Claro. E aí foi assim que eu entrei. E aí todo mundo pergunta, mas como que você entrou na equipe? Eu falei, olha, foi assim, né. Sim. Se o Nizam falou com ele, se eles conversaram, não sei, mas foi dessa forma que eu me apresentei, né, e a gente teve esse bate-papo, muito agradável, por sinal, e ele fez esse convite e eu acabo entrando na equipe, né? Eu lembro direitinho, foi fevereiro de 2021. E não tinha ninguém na equipe, porque é uma equipe multidisciplinar, e a gente sabe que os transtornos mentais, eles têm que ter esse olhar multidisciplinar, né? Não adianta eu tratar com uma medicação ou só com psicoterapia, eu preciso também de um olhar para atividade física, um olhar para meditação, para o mindfulness, eu tenho que ter um olhar para a espiritualidade, eu tenho que ter todos esses pilares, porque o que eu costumo dizer para os pacientes, se você deposita todas as suas fichas em um único pilar, por exemplo, na medicação, a hora que eu tiro esse pilar, desaba meu prédio. Exatamente. Então eu preciso ter outros pilares que me deem sustentação, né? Exatamente. Mas acho que e não tinha ninguém que fazia a parte da meditação. Não tinha ninguém, né? Então faltava você, né, equipe? Pois, né, ali, né? Eu também acho. Tanto que, assim, eu também faço parte da equipe da doutora Camila Magalhães, também com Mindfulness e Meditação, uma equipe, e eu acho que esse é o diferencial, né?
Então, eu vejo que falam muito sobre a medicina do futuro, né? Então, assim, estilo de vida, esporte, meditação, né? Que também falam que a meditação também é uma atividade para o nosso cérebro, entendeu? E super comprovado, é a né? atividade e a não atividade também, porque a gente precisa descansar. Então, ao mesmo tempo que você tira ali alguma atividade da amígdala para, né, direcionar para o córtex pré-frontal, que é responsável pelas tomadas de decisões, as escolhas, foco, concentração, né? É o momento também da gente desligar, porque a mente não para. E esse é uma das grandes aflições das pessoas também, de achar, não consigo parar de pensar. Mas a gente não vai parar de pensar nunca enquanto estivermos vivos, né? Mas a gente pode descansar, porque a mente executiva, ela não para nem quando você pensa que está descansando. Com certeza. E você acha que nos teus estudos, na tua prática, você nota que a meditação, ela não só naquele momento em que eu estou praticando, né? Eu adoro praticar, enfim, e acho maravilhoso. Queria fazer mais com você, inclusive. Maravilhosa. Mas você acha que além daquele momento em que eu estou me dedicando, eu consigo, depois da prática, né? Quer dizer, eu tenho um benefício ali a médio prazo, que seja, de conseguir talvez descansar mais a minha mente sem estar necessariamente no estado de meditação? Sim, na verdade, assim, até é legal falar essa diferença, né, entre a atenção plena, o mindfulness, e a meditação. Isso, eu ia te perguntar. São dois estados diferentes, né? Você pode fazer mindfulness sem a meditação, né, sem chegar na meditação, mas você não consegue estar no estado de meditação sem passar por mindfulness, entendeu? Então, são dois estados diferentes. Então, a gente treina a nossa mente a estar nesse modo descanso, sair do piloto automático. Como se a gente estivesse ali preparando o nosso corpo para correr uma maratona de 42 quilômetros. A gente não levanta do sofá, no dia seguinte a gente sai correndo, né? Então a gente precisa treinar pelo menos 1 ano ali para preparar o corpo para o desafio. A mente é a mesma coisa. A gente precisa entender e ser gentil conosco mesmo, que a mente está acostumada ali há tantos anos a operar nesse modo executivo. Então, para a mente, o cérebro descansar e começar a sair desse modo executivo para operar no modo sentir, no modo contemplativo, demora um tempinho também. Entendeu? Então, assim, conforme você vai praticando, e isso tem que ser diariamente, assim como tomar banho. Escovar os dentes? Não, porque se a gente tomar banho 1 vez por semana, 2 vezes por semana, não vai dar certo. Vai ficar fedido. Vai ficar fedido, você não vai se sentir bem, a autoestima vai ficar baixa e tudo mais, né? Então, o treino precisa ser diário para você criar um novo caminho neural, né? Isso é a neuroplasticidade, né? Para você ter esses momentos de consciência, né? Porque é isso, é tomada de consciência. Então, você tomar consciência de que você precisa parar. Porque se a gente acorda 6 horas da manhã e só vai descansar, fechar os olhos 10, 11 da noite, eu falo que é o modo jamanta, né? Que você acorda da cama e vai. E olha só que interessante o que você está falando. Tem tudo a ver com o modo que você estava lá na tua antiga função de rádio e TV, né? Exatamente. Porque você acordava, entrava no automático, não parava e só parava à noite. Então, isso fora, sem contar, assim, as outras áreas da vida, né? Alimentação, claro. Relacionamentos, era tudo. Tinha que pensar em tudo, no que vai comer, na compra do supermercado. Nem pensava, na verdade, era o que tinha. Era o que tinha, exatamente. E aí, isso leva ao esgotamento, né? A falta de momentos de pausas, né? Sim. E você incluir momentos, então, de pausa, de mindfulness, em que você consegue prestar atenção naquilo que você está fazendo. Você sai do modo automático, sai muitas vezes do modo cérebro multitarefas, que é terrível, tenebroso. Eu falo sempre para todo mundo que eu posso, na internet, palestra, pelo amor de Deus. É o pré-requisito para o burnout, né? Exato. O cérebro multitarefa, Você quer ter um burnout, você faça 2 coisas. Não saiba falar não, fale sim para tudo, ou para quase tudo, e
sejam multitarefas. Pronto, você já está com 90% do caminho andado para o burnout, Exatamente, não é isso? É isso mesmo. E quando você está nesse modo, a sua mente está em todos os lugares, fazendo todas as tarefas, antes e depois, menos no lugar onde ela deveria estar, que é no próprio corpo, que é onde você tem ali as informações de como você está. Então, quando você entra num processo de estresse crônico, o seu corpo ele vai avisar, né? Ele vai dar sinais, até ele chegar no burnout, ele já está ali falando, olha, você precisa parar, você precisa comer bem, você precisa respirar. Dormir mais, né? Ter amigos. Não dormir só na hora que sobra. Exatamente, não na hora que você despenca na cama, né? Apaga. Mas fazer a higiene do sono, entende? Então, assim, por isso que eu sou apaixonada, né, pela meditação, e ela entrou na minha vida porque mudou a minha vida, né? Mudou completamente por conta de você poder ter escolhas, né? Saber que quando você para, você pode fazer ali uma checagem, né, de como você está, o que você precisa, quais recursos você tem. É um checklist, né? É um checklist. Nosso celular faz isso, né? Ele pede pra gente recarregar a bateria, né? De tempo em tempo. O carro a gente abastece no posto de gasolina. Por que a gente é tão indestrutível assim? Não é verdade? E eu recebo cada mensagem, assim, até com esse trabalho que eu faço na internet, né? De pessoas que eu fico até assustada, assim. Pessoas que não entendem exatamente, que são literais, que levam muito ali ao pé da letra as coisas que eu falo assim, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fiz um post lá que eu coloquei. Trabalhar enquanto eles dormem não vai te trazer sucesso, vai te trazer o burnout. Por exemplo, é um post que eu faço, que eu gosto, vira e mexe eu reposto e tal. Claro que quer dizer que você precisa descansar, dormir, né, e tal, e não deixar o teu sono, né, para último plano. E aí, eu recebo uma enxurrada de mensagens dizendo assim, você fala isso porque você é médica, porque você ganha bem. Se você tivesse que trabalhar, se eu fizer isso que você está falando, a gente não paga boleto, o filho morre de fome, e não sei o quê, né? Então, parece que só vai sobreviver nesse mundo que a gente vive quem se matar de trabalhar. Exato. Só que não é assim. Se eu não trabalhar tudo que eu preciso, eu nunca vou ter sucesso na vida. Não, mas aí a tua produtividade vai cair, vai chegar uma hora que você vai despencar na cama, vai ter uma hora que você vai ficar doente. Sim, e é um sistema que é retroalimentado, né? A pessoa que trabalha sem parar, e o mercado que exige, né? Então, alguém precisa parar. Esse mercado que você falou, né, do audiovisual, sim. A gente sabe que é um dos mercados que mais adoece pessoas com burnout. Eu entrevistei aqui a Isabela Camargo, jornalista maravilhosa, que, aliás, um beijo para a Isa, se estiver vendo a gente, que a Isa, ela trouxe esse tema do burnout para a imprensa, para a mídia, e eu acho que ela foi extremamente corajosa de trazer a história dela. Tô feliz. Foi maravilhoso, porque através do trabalho da Isabela, de conscientização das pessoas, muito se fala hoje, as pessoas saíram do armário aí. Sim. Olha, eu também tô sofrendo aqui, também quero ajuda, né? Então o trabalho que ela faz é incrível, é maravilhoso. E necessário, total. Necessário, exatamente. E a partir do trabalho dela, muitos jornalistas, muitos repórteres, muitas pessoas que estão atrás das câmeras começaram também a sinalizar. Porque o pessoal que trabalha na TV, na rádio, tem horários bizarros, absurdos. Eu tenho muitos amigos que ainda estão nesse lugar, recebe mensagem do chefe 10 horas da noite para resolver problema, não para nunca. Exato. O celular, ele é infinito. A pessoa tá sempre de plantão, né? Sempre de plantão, não tem começo e não tem fim, sabe? Tá sempre disponível. E pessoas que eu gosto muito, que são muito próximas, eu vejo que estão adoecidas e querem fazer uma transição de carreira também, não conseguem, ficam naquele limbo, né? O que eu faço? E para você que fez uma transição de carreira maravilhosa. Hoje transição de vida, de alma. Vida, de carreira. Hoje você é uma das profissionais de meditação de mindfulness mais reconhecidas que existem. Qual a dica que você dá para as pessoas que estão querendo seguir um caminho, de seguir aí, ouvir, seguir aí esse chamado, né, que ouve aí do coração? Que dica você dá? É essa mesmo, né? É perguntar o que faz seu coração vibrar e não ter medo.
Porque eu acho que o medo, ele congela. Não foi fácil pra mim, gente. Assim, eu sei que nós somos pessoas privilegiadas e tudo mais, mas eu fiz quase um voto de pobreza ali, né? Durante um tempo, onde eu tive Passou um aperto. Passei um aperto, né? Deixei de fazer muita coisa pra fazer essa mudança, né? Aos pouquinhos e tudo mais, né? Porque mudou drasticamente a minha vida. Precisou de um planejamento. Aí sim entrou o planejamento, né? A minha vida começou a ter direção. Eu falo muito que a meditação é o nosso Waze natural. Ah, que legal, adorei. É o nosso Waze original de fábrica, né? Que mostra o caminho, né? Através da respiração também, né? É a nossa rosa dos ventos, que mostra o caminho e que tudo bem, né? O Waze, eu não tenho mais carro, não dirijo mais. Mas eu sei que na rota, ele tem um momento que ele para reconfigurar a rota para achar um caminho melhor. E isso acontece na nossa vida também. Perfeito. Não necessariamente a gente vai aqui até ali num caminho retilíneo. Sim. Talvez a gente tenha que ser maleáveis, né, flexíveis, ter jogo de cintura para de repente, né, encontrar um outro caminho, para depois, para voltar, porque a vida é assim. Sim. Né? Eu queria te fazer uma pergunta conceitual. Eu sei que você é uma grande estudiosa no assunto, não é só uma professora. Você estudou em Harvard também, né? Eu fiz um curso anteriormente. Um curso de lá. De yoga restaurativa, com uma professora muito querida, psicóloga e professora de yoga. Foi lá que eu comecei a entender, né, a resposta do relaxamento e a resposta do estresse. Foi aí que eu comecei a aprofundar, né, nesse caminho, saindo um pouco de autoconhecimento, espiritualidade para, né, saúde mental, neurociência. Perfeito. Então eu conheci essa teoria, né, do Dr. Herbert Benson, que é a resposta do relaxamento, que é a resposta antagônica da resposta do estresse. Perfeito. Que é a ativação do parasimpático. A ativação do parasimpático, exatamente. São técnicas muito parecidas com a da meditação, né? Onde você utiliza essa técnica para diminuição do cortisol, né? Diminuição dos efeitos nocivos do estresse no nosso organismo. Tá, legal. E aí eu fiz, na verdade, um curso EAD, né? De resposta do relaxamento, né? Que hoje é possível fazer, legal. Você não precisa ir lá. Até porque o Dr. Herbert, ele faleceu recentemente, né? Antes ele que dava esse curso. Então eu fiz esse curso de gerenciamento de estresse na Escola de Medicina de Harvard. Maravilhoso. E aí uma coisa que eu queria te perguntar, é uma coisa conceitual, talvez eu fale uma baita abobrinha, você me perdoa, eu não tenho vergonha de falar quando eu não sei. Vergonha. Mas é que me veio aqui uma coisa, quando a gente fala de mindfulness, né, de atenção plena, eu queria saber assim, isso só vale se eu estou num estado corporal de relaxamento e de pausa e de calma, ou vale também se eu estiver num estado de atenção plena, mas focada em uma atividade. Vou te dar um exemplo. Eu pratico, eu faço muitas coisas na minha vida em que eu fico extremamente focada e concentrada. Então, por exemplo, eu no meu trabalho, eu entro em flow, assim, eu tô tão ali com o meu paciente, ouvindo aquela história e... É atenção plena aquilo pra mim, porque eu não sei se bateram no meu carro lá na rua, se roubaram, se ligaram da escola. O telefone fica... A minha secretária sabe que se ligarem da escola das minhas filhas, ela avisa e eu interrompo. Se não for isso... pode o mundo acabar, entendeu? Então... Isso é mindfulness, você está totalmente imersa ali na sua atividade. Exato. Quando eu tô aqui gravando o podcast, você tá percebendo? Estamos aqui, né? Estamos aqui. Fazendo não conta. Sei o próximo convidado que vai chegar, se vai almoçar, se não vai. Eu tenho receita para mandar do paciente que ontem não funcionou, certificado digital, sei lá. Isso é mindfulness. É mindfulness. Então, é isso que eu queria te perguntar, assim, se eu preciso estar em pausa, com o corpo relaxado, ou se eu tiver com uma atenção plena, eu já estou em mindfulness? Sim.
Na verdade, sim para as duas coisas, né? A gente chama, na prática, né, de práticas formais e práticas informais, né? Então, a prática formal é aquela que você se propõe, né? Você tem a intenção de parar, né? Para você fazer uma prática ali de, sei lá, 5 minutos, mais tempo, quanto tempo você quiser, né? Onde você senta, arruma a postura, encontra uma âncora, né? Entra em estado de relaxamento e atenção plena, né? Eu falo do relaxamento, mas porque não existe, a gente não consegue meditar se a gente não está relaxado. Mas mesmo que você esteja, né, no olho do furacão mesmo, talvez você não esteja relaxada, você pode praticar. Porque, na verdade, mindfulness é a tomada de consciência e não o objetivo de você relaxar. Entendeu? Então, tudo bem se você fechou os olhos e falar, uau, tá uma montanha-russa aqui dentro. Tá tudo bem. Essas são as práticas formais, onde a gente tem essa intenção de parar e fazer. Agora, a gente aprende também, que isso é o mais incrível para mim, a trazer o estado de meditação ou o estado de atenção plena para tudo aquilo que a gente está fazendo. Seja lá o que for, seja você estar aqui comigo, seja você estar com seu paciente, seja você estar fazendo um e-mail. Com as minhas filhas. Para suas filhas, comendo. Porque eu sinto isso, assim, eu sinto que, claro, não 100% das vezes, obviamente, mas a maioria das coisas que eu faço, eu me sinto muito entregue naquilo. Sim. Isso é estado de atenção plena, né? A nossa mente é natural, a distração, a dispersão, né? Essa oscilação de passado e futuro. O problema não é esse, o problema é você viver nesse modo sem perceber, sem se perceber, entendeu? É aí que começa a gerar ali os sofrimentos, né? Tem até um estudo lá de Harvard que fala que uma mente distraída é uma mente infeliz. Porque imagina se você está aqui comigo, pensando no mercado, no que você vai ter que fazer depois, e puxa vida, você não está feliz, né? Então isso gera um sofrimento. Então, na verdade, a gente deve trazer esse estado de presença para tudo aquilo que a gente tiver proposto a fazer, entendeu? E acho que é isso que é felicidade, né? Eu acho que sim. Eu também Deve acho. ser. Eu acho, você estar consciente. A partir do momento que você tem consciência, você tem as melhores escolhas, as melhores decisões. Mesmo que você fala, puxa vida, hoje eu quero dormir mais tarde, né? Mas eu estou consciente que hoje eu quero dormir mais tarde. Então, eu sei que eu vou pagar um preço amanhã, talvez, né? De ficar cansada e tudo mais. Mas tem um motivo, XYZ, porque é um aniversário, tarará. Entendeu? Você não faz com que você tenha que levar uma vida, né? De monastério, sabe assim? Sim. Uma vida monástica. É consciência mesmo, né? Não, perfeito. Legal, então não estava tão errado no meu... Não, absolutamente. Na verdade, é isso que eu acho que aproxima ainda mais as pessoas da prática, né? Porque nem todo mundo tem uma hora, né? E isso também é uma outra coisa que eu gosto de quebrar, assim, um pouco, né? De ser um pouco heterodoxa nesse sentido, que nem todo mundo tem uma hora para parar, para fazer uma prática longa. Ficar em posição e as pessoas, né? Então é melhor fazer pausas, né? Eu acho que a Isa que fala, né? Faça 5 minutos de férias na sua vida. Então é isso, né? Você poder ter 5 minutos para você ver como você está, se autorregular, ver como está a sua respiração. Perfeito. Né? Será que então é por isso, muita gente me pergunta assim, né? Ana, você faz tanta coisa e você tá sempre com essa energia boa, assim. Claro que eu faço a minha terapia, eu tô sempre de olho. A Maria Beatriz, maravilhosa, minha psiquiatra, um beijo pra ela, linda, amiga. A Bia me cuida lindamente, ela que me apresentou a Marina. Eu faço atividade física, faço balé, enfim, né? Tem eu faço a lição de casa. Dedicada, né? Sou dedicada. Mas... isso é importante também. Isso. Mas assim, sabe, Marina, eu me sinto muito... Eu sinto que a minha energia é boa. E eu acho que talvez se outras pessoas fizessem o que eu faço, acho que não dava conta de metade do meu dia. Sim. Mas eu acho que é isso, é porque eu costumo estar focada em cada uma das minhas atividades. Exatamente. Você economiza energia, né? Porque quando a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a sua mente, ela está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, seu corpo sente.
Entende? Porque, na verdade, nada está separado, né? Isso eu percebo, por exemplo, eu tenho um conflito, um problema para resolver. Então, por exemplo, eu tô no mercado e a cabeça tá no conflito, tá na coisa para resolver, na coisa que eu esqueci, no computador que quebrou. Aí pronto, aí o cansaço aparece, né? Com certeza, é isso. Então, por isso que a gente precisa descansar, desligar um pouco, né? Desligar, não é desligar, na verdade, é desacelerar. Né? Porque desligar a gente não vai desligar nunca. E o desacelerar passa por você estar consciente. Consciente, porque você começa... Quando você desacelera, que você começa a notar, né? O que precisa ali ter um ajuste, o que tá tudo bem, né? Se tá precisando de algo, né? Então, é necessário. Então, eu acho que a meditação e mindfulness serve para tudo na nossa vida. Porque para tudo a gente precisa de consciência. Para dormir, para comer, para se relacionar, para trabalhar, né? Para fazer atividade física, né? Porque também a gente precisa descansar. O corpo precisa de movimento, mas a mente precisa de descanso. É isso. Né? Porque hoje em dia a gente passa 12 horas sentados ali, né? No computador e pensando. Então, o corpo parado muito tempo e a mente muito ativa. Sim. Muito hiperestimulada. Sim. Né? Então, é isso que eu acho que é uma grande questão para ser olhada. E para encerrar, olha só, gente, o livro que a Marina me trouxe, o livro Você Aguenta Ser Feliz, do Dr. Arthur Guerra, do estrategista publicitário Nizam Guanais, que dispensa apresentação, e a história do Nizam, né? E o Nizam contando aí... Conta tudo. Todo o percurso dele na busca por ter mais saúde, com a equipe do Dr. Arthur Guerra. Isso. E ele conta, então, na estratégia ali dele de ter mais saúde, ele conta como que a Marina também o auxilia até hoje na prática de meditação. É isso, né, Marina? Isso. Só fazendo um adendo aqui, porque eu acho que quem deveria estar aqui falando do livro é o próprio Nizam, né? Já aproveita para fazer o convite, então, Nizam, ou o Dr. Arthur, meninas, né? Porque eles são os autores do livro. São os próximos, com certeza. E é legal falar também que esse livro eles fizeram, né? Falando sobre saúde mental para inspirar as pessoas, né? Falando sobre os pilares da saúde, meditação, alimentação, atividade física, terapia, uma vida cheia de amigos, boas relações, sono também, e que toda a renda gerada pela venda do livro é direcionada para a Casa Santa Terezinha. Uau! Que demais! E já está em 60 mil exemplares vendidos. Ah, maravilhoso! Depois eles querem bater 100 mil. Depois do Neurotox vai para 200 mil, maravilhoso. Então a gente compra eu compro 10 livros e deixo lá no meu consultório. Legal. Todo paciente que chega novo, eu presenteio. Que legal. Né, porque é uma forma da gente não só ajudar a Claro. Casa Santa Terezinha, como também divulgar, né, essas formas de cuidar da saúde, né, de construir a felicidade, porque a felicidade não é um destino, ele é um caminho que a gente percorre, que a gente se dedica, né? Você mesmo sabe que não é simples, Dá né? trabalho? Dá trabalho também, tem que arregaçar as mangas e tudo mais. As pessoas leem o livro e querem ser como o Nizam, mas o Nizam, olha, ele sua a camisa, né? Ele se dedica muito, muito, muito mesmo. Então, acho que isso é importante falar também. Maravilhoso, maravilhoso. E, Ma, as pessoas que querem te encontrar, como que as pessoas te encontram? Deixa o teu contato aqui, se alguém quiser aí ter o privilégio de ser atendido pela Marina. Bom, acho que é fácil encontrar pelo Instagram, né? Eu não sou uma pessoa super, ultra ativa, mas eu tô lá, né? Então você pode me encontrar no Marina Martins Meditação. Marina Martins, né? Tudo junto? Não tem um underline, tem Marina, né? Underline, nem Marina sabe, né? Underline Martins. Nem sabe ela, né? Não, eu sei porque eu acabei de... Não, então, eu sei porque como eu acabei de fazer um post nos stories, eu sei que é Marina Underline Martins. Underline Meditação. Meditação, Aí pode mandar mensagem, tá tudo perfeito. Certo, a gente marca um bate-papo. E você vai amar, gente. Experimenta uma sessão com a Marina, é tudo de bom. Eu tô esperando você voltar. Ai, que linda! Eu quero. Obrigada, Nossa, meu obrigada amor. eu por estar aqui, né, nesse lugar tão cheio de pessoas ilustres que passam por aqui. Imagina. Você também. Você é ilustre, você é luz. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E, bom, se você curtiu esse episódio, tenho certeza que você gostou.
Curte, compartilha, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. Não deixa de seguir a Marina e eu te espero semana que vem.